como ter os sacramentos na sua casa. O Manual da Igreja Doméstica traz para você todos os sacramentos que você pode ter na sua igreja doméstica, também orações especiais e bênçãos. Não deixe de ser católico, não deixe de ser igreja, seja igreja na sua casa. O Manual da Igreja Doméstica está com exclusividade na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Edições Sagrada Face de Tours, livros para a sua salvação. 5 de abril, São Vicente Ferrer, esse grande santo que por causa da pregação e das numerosíssimas conversões que conseguiu, com razão é chamado o apóstolo da Europa, nasceu em 1357 em Valença, na Espanha, tendo tido por pais um casal muito piedoso e temente a Deus. De uma inteligência rara, já em menino se distinguia vantajosamente dos companheiros. Tendo apenas 7 anos, reunia os amiguinhos e reproduzia-lhes verbalmente práticas que tinha ouvido na igreja. Vendo essa boa disposição intelectual do filho, os pais proporcionaram-lhe os meios para dedicar-se ao estudo das ciências. Apenas com a idade de 12 anos, Vicente começou o estudo de filosofia e com 17 anos tinha já terminado o curso de teologia. Não menos admirável que sua inteligência era a sua piedade. Frequentes vezes procurava a igreja, passando longas horas em oração. Às quartas e sextas-feiras observava rigoroso jejum. As devoções mais queridas eram a Sagrada Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem. Na idade de 18 anos entrou para a ordem dominicana. 6 anos depois fazia preleções sobre filosofia aos jovens religiosos. Mandado pelos superiores às universidades de Barcelona e Lerida, com o fim de completar os estudos teológicos, tão brilhante curso fez que, tendo 28 anos, lhe foi conferido o título de doutor e, nessa qualidade, começou a lecionar as matérias teologais em Valença. Nesse ramo de atividade, não abandonou as práticas de piedade. Na observação da regra, foi sempre o mais exemplar. Além disso, começou a dedicar-se à pregação da palavra de Deus com muito resultado, como se pôde observar no tempo de uma horrível fome que assolou o país. A sabedoria e santidade do ilustre dominicano tinham já adquirido grande fama quando o cardeal Pedro de Luna veio à França no caráter de delegado apostólico. A convite desse cardeal, Vicente dirigiu-se para a França, onde por algum tempo trabalhou como missionário. Não querendo, porém, seguir o cardeal até Avignon, voltou para Valença. Para que lhe fosse provada a virtude, Deus permitiu que tentações horríveis contra a castidade o atormentassem. Entendeu? O Senhor permitiu as tentações, justamente para provar a virtude, para ele exercitar-se na virtude e obter méritos. 1000 imagens abjetas o demônio apresentou-lhe a fantasia para perturbar a paz do religioso e, se não sendo possível levado a pecar, pelo menos lhe inocular o desânimo. Olha só, você entendeu a estratégia? Batalha contra o indivíduo para ver se ele cai no pecado, ou se não consegue cair no pecado, pelo menos cai no desânimo, desanimar da fé, desanimar do caminho. Olha só. No desejo de vê-lo perder-se, recorreu ao auxílio de uma mulher que se tinha deixado tomar de forte paixão pelo santo sacerdote. Gente assim é condenada ao inferno. Pessoa que vai ali dar em cima de um padre de verdade, padre verdadeiro, né? Hoje em dia está difícil, mas padre verdadeiro, como a gente conhece a história, a pessoa da Milene, uma cidade que ela morou, assim, né? Chegava padre novo, moço lá, sentava as menininhas tudo mal arrumada na frente, bem arrumada, mas para a igreja estavam mal arrumados, já entendeu, né? Só se mostrando, né? Só se insinuando pro padre, né? É troféu, né? Cada que cai na conversa dessa meninada é troféu. Simplesmente eu consegui tirar a pessoa da igreja. Não, você conseguiu tirar a pessoa de Deus. Parabéns, vão vocês dois para o inferno. Tá garantido já. Certo? Porque não respeitou aí os votos do padre que fez de castidade, de obediência e de dedicar a sua vida inteira a Deus. E como tem mulher que já fez isso por aí? Falando, aqui é conhecimento de causa. E sentavam na frente lá, era uma mostração de vestidinho curto, de decote, que não era brincadeira, né? Olha, era uma cidade pequena, hein? Era uma cidade pequena também, tamanho da nossa aqui, tem 3 ruas, uma vai, uma volta, outra vai e volta, né? Tipo assim, né? Cidadinha bonitinha, pequenininha. E
Olha aí a maldade do coração, né? Fingindo-se doente, mandou chamar Vicente, pedindo-lhe que ouvisse-a em confissão. Vicente, nada suspeitando, dirigiu-se à casa da doente artificiosa. Tendo tomado lugar à cabeceira do leito da enferma para exercer a função de confessor, esta mudou de atitude e, em vez de dispor a receber o sacramento, fez ao sacerdote propostas indecorosas. Vicente, sem dizer palavra, levantou-se e, imitando o exemplo de José do Egito, fugiu daquele lugar. A mulher, porém, desapontadíssima, resolveu vingar-se e, a exemplo da mulher de Potifar, recorreu à calúnia. Não achou, porém, quem lhe acreditasse e, assim, começou a reconhecer o mal que fez. Humilhada e arrependida, procurou o santo pedindo-lhe perdão. Vicente não só lhe perdoou, como também a curou de um mal oculto que Deus lhe tinha mandado em castigo por seus pecados. Certo? Pois é. As armas que São Vicente usou e lhe deram a vitória no combate contra as tentações, presta atenção, foram a oração, a fuga da ocasião, a mortificação, uma grande vigilância sobre os sentidos e um especial cuidado de suprimir as primeiras manifestações de concupiscência. Entendeu? Vamos de novo? Olha só. Foram oração, fugir da ocasião do pecado, fuga da ocasião, mortificação, grande vigilância sobre os sentidos e um especial cuidado de suprimir as primeiras manifestações da concupiscência. Começa aquela ideinha boba assim, por exemplo, show, vai embora em nome de Deus, da Virgem Maria, renuncia a você, diabo. Não pode deixar começar. Se deixou começar, você começa, não, ele pensou tal coisa, nossa, não tinha pensado. Então, essa coisa, mesmo, nossa, se acontecer tal coisa, e começa a dar chance, começa a dialogar com quem? Com o demônio? Não, eu estava conversando comigo mesmo. Não tem conversar com você mesmo. O quê? Como assim conversar com você mesmo? Vai fazer um clone de você de inteligência artificial para bater papo com você na internet? Mas foi isso. Não tem como conversar com você mesmo. É o diabo que fica ali, ó, na cabeça. E pode ter certeza que as conversas de você com você mesmo não terminam bem, né? Cuidado, gente. Quando está dando chance, parece uma ideinha, parece inocente, você é legalzinha. E aí você vai, né? Sambando na maionese, né? Surfando na maionese do inferno, né? Beleza, né? O demônio, para nós não. Contra outras ciladas do demônio, defendeu-se pelo sinal da cruz. Trazia o coração constantemente na presença de Deus, de modo que assim todas as ocupações se lhe transformavam em oração. É que eu ando falando, né? Tudo que você fizer para Deus, para o Senhor. Puxa vida, mas eu estou aqui na fila, ofereço sacrifício ao Senhor. Puxa, eu estou lavando louça, ofereça para o Senhor. Eu tenho que fazer aquele serviço super chato do escritório, ofereça da escola, ofereça para o Senhor. Quanto mais chato, melhor, mais sacrifício para oferecer ao Senhor, né? Esta prática recomendava aos outros muito particularmente. Se quiseres tirar muito fruto do estudo, cuida que seja a piedade companheira inseparável dos teus trabalhos intelectuais e formula a intenção de santificar a tua alma por meio da ciência. Mas que o livro deve Deus ser teu conselheiro e deves pedir-lhe a graça da compreensão daquilo que lês. Olha, se você não reza a oração do Espírito Santo antes de você ler, por exemplo, o livro de um santo, a Sagrada Escritura, já não vai ser frutífero. Tem que pedir ao Espírito Santo, ao anjo da guarda, para que abra a sua inteligência, para que te ensine aquilo que você não sabe, dentro do que a Santa Igreja ensina, que é o que o Espírito Santo inspirou. Então é isso, não tem outro esquema, não tem outro jeito. Você precisa do Espírito Santo, do seu anjo da guarda, para você poder então estudar com o fruto. Senão você vai pegar um livro qualquer, vai estudar, você nem rezou para começar a estudar um livro de religião, e aí mesmo que seja um livro aí de escola, você precisa fazer uma prova, fazer um trabalho, e acontece o quê? Acontece que você se perde, já vai o demônio lá atrapalhar. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual, do seu lado tem pelo menos um demônio, se fosse só um, né? Então tem demônios em volta de você, porque você está na igreja verdadeira, e tem o seu anjo da guarda. Aí você resolve não pedir ajuda do anjo da guarda, ele fica de lado. Agora, para os demônios, não precisa pedir, que eles te atrapalham sem pedir, né? São os intrometidos, né? Então precisa pedir a ajuda do Espírito Santo, do anjo da guarda, para estudar com fruto, certo? O estudo fadiga o espírito e seca o coração. Aviva ambos aos pés de Jesus crucificado. Uns momentos de repouso nas santas chagas renovam as forças e dão luz. Interrompe de quando em vez teu trabalho pelas jaculatórias,
Pelo trabalho, principie e termine pela oração. Tudo isso é São Vicente ensinando, tá certo? E ele que está falando. Os comentários são meus, mas o ensinamento é dele. Teu trabalho, principie e termine pela oração. Importantíssimo papel desempenhou no trabalho de renovar o grande cisma do Ocidente e fortemente instou com Benedito XIII para que renunciasse à dignidade pontifícia. De Fernando I de Aragão, conseguiu dele se desligar de Benedito XIII. O cardeal Pedro de Luna, como antipapa, e com o nome de Benedito XIII, fixara a residência em Avignon. Para lá chamou Vicente, ao qual confiou a mordomia do palácio. Vicente tudo fez para que se findasse o triste cisma que dividia a família de Jesus Cristo na terra. A todas as instâncias o antipapa respondeu com evasivas. É quando tinha dois papas, um na França e no Vaticano, porque foi eleito um papa ali para o Vaticano e os cardeais franceses não aceitaram eleger o outro naquela época. A todas as instâncias o antipapa respondeu com evasivas. Vicente procurou então se ocupar fora do palácio, pregando missões por toda parte. Recusou as dignidades hierárquicas que repetidamente lhe foram oferecidas e afinal conseguiu de Benedito XIII licença para estender as missões pela França toda, ao Piemonte, Savoia, Alemanha e Lorena. Em 1405 recebeu de Benedito XIII um convite para Gênova. Assim teve ocasião de santificar com as missões as regiões vizinhas. Mais uma vez percorreu toda a França. Quando chegou ao Monte de Calha, o rei da Inglaterra, Henrique VI, o convidou para visitar também a Grã-Bretanha. Aceitando esse convite, Vicente pregou na Inglaterra, Escócia e Irlanda. Fim da missão nas Ilhas Britânicas, voltou pela França para Granada. Grandioso foi por toda parte o resultado desse trabalho apostólico. Contaram-se aos milhares as conversões de judeus, mouros, sarracenos, hereges e maus católicos em consequência de sua atividade missionária. Essas missões foram grandemente glorificadas pela santidade de vida, pelo dom da profecia e pelos numerosos milagres que Deus se dignou em operar por intermédio do grande missionário. Fazendo a pregação ao ar livre diante de um auditório que acendia milhares de pessoas, deu-se o fato das pessoas mais afastadas terem ouvido a voz com a mesma nitidez do que os que se achavam ao pé do púlpito. Na diocese de Vieques se renovou o milagre da multiplicação dos pães. Em Salamanca, na presença de muito povo, a palavra do missionário chamou o morto à vida. Na mesma cidade, como também em Toledo, se converteram tantos judeus que as sinagogas passaram a ser igrejas católicas. No meio de todos esses trabalhos, Vicente conservou a austeridade de vida que sempre o caracterizava. Religioso exemplar, observava fielmente os votos de pobreza e obediência. Observando o jejum todos os dias, nas quartas e sábados, tomava só pão e água. Tinha por leito um colchão de palhas e todas as noites flagelava o corpo. A preparação para as práticas era feita ao pé do crucifixo. Terminada a pregação, ia ao confessionário, onde grande número de pecadores encontraram a paz e o perdão. Pelo fim da vida, levava consigo 5 religiosos da ordem, em companhia dos quais percorreu toda a Bretanha francesa, semeando a palavra e doutrina de Jesus Cristo. A morte colheu-o no meio do trabalho. Vicente morreu a 5 de abril em 1419, em Vannes, tendo alcançado a idade de 62 anos. Muitos milagres glorificaram-lhe a morte. A bula da canonização conta mais de 400 curas que se realizaram por sua intercessão. Pio II inseriu o nome de Vicente no catálogo dos santos da Igreja Católica em 1455. São Vicente Ferrer, rogai por nós. Vem rezar com a gente. Todo dia, 18 horas, nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui, faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo, e vem rezar com a gente.